Daniel foi fiel ao escolher uma dieta de santidade. A gente também precisa escolher uma dieta de santidade hoje em dia. A palavra de Deus, ao invés das distrações deste mundo, internet e entretenimento sem controle. Meus irmãos, a humanidade está andando para o abismo do entretenimento sem controle. A gente tem que ter controle das nossas próprias ações. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Deus nos abençoe. Alguns acabam, às vezes, sucumbindo ao desejo do mal. O desejo do mal, às vezes, fala mais alto. O mal falou mais alto em mim. Não, irmãos, a gente tem que resistir. Resistir. A gente tem que resistir. A gente não pode simplesmente ficar fazendo coisa mole. Não, a gente tem que... a gente tem que resistir. Por isso, a gente sempre tem que tomar cuidado com as coisas que o mundo oferece, porque, às vezes, não é do bem. Não podemos passar por cima dos outros para conseguir nossos objetivos, ainda que nobres. Meus irmãos, Deus não participa de nada errado. Pode ser um mínimo lá, um mínimo que a gente deixa de perceber. No momento que a gente deixa de perceber, a gente começa a querer fazer do mal, a querer fazer o mal. Só que não está certo. Não está certo. A gente tem que continuar. A gente tem que continuar, mesmo com ele sempre oferecendo coisas do mal, a gente tem que continuar. A gente não pode passar por cima dos outros para conseguir nossos objetivos, irmãos. Isso é muito errado, porque a gente deixa de fazer alguma coisa para ele e começa a fazer uma coisa para a gente, porque a gente quer fazer alguma coisa com o outro. Só que não está certo. Não está certo, simplesmente não está certo. A gente tem que ser amigável, mesmo que essa pessoa não seja amigável conosco, a gente tem que ser amigável com ela. Porque na palavra de Deus está dizendo isso. Amar o próximo. Isso é amar o próximo. Amar o próximo não é pensar na nossa própria vontade para a gente ter o que a gente quer. Por exemplo, em uma brincadeira, nem sempre a gente vai concordar. Nem sempre a gente vai concordar. Mas a gente não pode brigar por isso. A gente tem que tentar enfrentar as nossas diferenças. Deus não participa de nada errado. Isso é uma coisa assim que todos deveriam saber. Só que todos ficam se iludindo, achando que Deus, quando o propósito é porque eu quero, Ele vai deixar porque Ele me ama. Irmãos, justamente porque Ele te ama. Ele não quer que você faça isso. Justamente porque Ele te ama. Ele ama a gente, Ele não quer a gente ficando mal porque a gente fez alguma coisa errada e a gente sabe. Ele não quer a gente com a consciência pesada. Ele sempre quer a gente com a consciência leve. Por isso que Ele não quer que a gente erre. Mas se a gente errar, Ele vai tentar ajudar a gente. Só que a gente também tem que contribuir. Daniel foi fiel, mas também foi sábio. Versículo 14. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. A gente tem que pedir sabedoria e entendimento ao Senhor para tomarmos as melhores decisões. Irmãos, isso é uma verdade, assim, muito verdadeira.
Se a gente não pedir as coisas para o Senhor, a gente tem que pedir, porque às vezes a gente quer. A gente quer. Ele não quer, mas a gente quer. A gente quer. Se a gente não pedir sabedoria ou entendimento, a gente não vai poder viver nesse mundo, porque nesse mundo a gente tem que ter essas coisas. Tem que ter essas coisas para perseverar, para poder continuar. A gente tem que pedir sabedoria, porque isso é uma coisa que a gente precisa muito. Por que a gente precisa muito? Porque é uma das principais coisas. Se a gente não souber, se não ter a sabedoria, irmãos, é uma coisa que a gente vem lá do fundo. Deus, a gente tem que pedir para Ele. Mas, às vezes, a gente usa essa sabedoria para o mal. Para o mal. A gente não pode usar essa sabedoria para o mal. Por quê? Deus não quer que a gente use as coisas que Ele deu para a gente para o mal. Isso é uma coisa que está errada. A gente também tem que fazer a nossa parte. A nossa parte. Deus, Ele ajuda a gente, mas a gente também tem que... Não, é porque Deus vai me transformar em uma pessoa super educada porque eu pedi. Não. A gente tem que contribuir para isso. A gente tem que tentar. A gente tem que continuar. E a conclusão. Daniel foi fiel ao escolher uma dieta de santidade. A gente também precisa escolher uma dieta de santidade hoje em dia. A palavra de Deus, ao invés das distrações deste mundo, internet e entretenimento sem controle. Meus irmãos, a humanidade está andando para o abismo do entretenimento sem controle. A gente tem que ter controle das nossas próprias ações. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Deus nos abençoe. Agora ficou baixo aqui, né? Mas vamos lá. De tudo que nós ouvimos através do Heitor, 3 coisas ele falou muito importantes. A primeira foi sobre fidelidade a Deus. Você tem sido fiel a Deus? Obrigada. Você tem sido fiel a Deus nas suas atitudes, nas suas escolhas? Você tem sido fiel a Deus quando você está longe da igreja? Não dá para ser crente 2 caras. Como está a sua fidelidade para com Deus? Daniel, como o Heitor falou, ele estava numa terra que não era dele, com deuses que ele não adorava, com costumes que não eram dele, mas mesmo ali, ele permaneceu fiel a Deus. Quem é você quando está na sua faculdade? Quem é você quando está no seu trabalho? Quem é você dentro do mercado, no ponto do ônibus, no metrô lotado? Quem é você diante de Deus? Aquilo que você faz para Deus não muda quem você é diante dele. Você pode fazer muitas coisas para Deus, pode ser um excelente pregador, um excelente mensageiro, um excelente líder, mas é o que você faz para Deus não muda quem você é perante Deus. Deus quer mais do que você faz para Ele. Deus quer o seu coração. Deus quer você por inteiro. Seja como Daniel. Seja fiel em tudo. Seja fiel em todas as situações, em todos os momentos, em todos os lugares. Não dá para brincar de fidelidade. Eu sou fiel quando me convém. Ou melhor, tem gente que é fiel dependendo daquilo que Deus dá. Se Deus fizer o que eu peço, eu vou ser fiel. Se Deus não fizer, eu saio até da igreja. Isso não é fidelidade, isso é barganha. Seja fiel a Deus nas coisas que Ele te dá. Seja fiel a Deus no seu comportamento, nas suas atitudes. Um coração transformado por Cristo muda tudo ao seu redor. Heitor também falou que Daniel fez as coisas certas com os homens também. Você tem agido corretamente com o seu vizinho?
Tem agido corretamente no seu trabalho? Tem agido corretamente com a sua família? Daniel poderia simplesmente decidir não se contaminar e não contar nada para o copeiro. Beber sua água, comer seus legumes, mas ele foi até lá pedir autorização, permissão para fazer aquilo. Ele pensava no outro. As suas escolhas são feitas pensando só em você ou pensando nos outros também? Geralmente queremos nos dar bem, não é verdade? Eu vou fazer isso aqui, eu vou ser beneficiária disso, está tudo certo. Não importa o que acontece com o outro. Não é isso que a Bíblia nos ensina. É sobre esse amor que o Heitor falou. O amor que não olha para mim primeiro, mas olha para o outro. O amor que me faz olhar para o meu próximo da mesma forma como Cristo olha para a minha vida. Seria tudo tão mais fácil se nós olhássemos para o nosso próximo da mesma forma como Cristo nos vê. Nós olhamos apontando os erros, apontando as falhas, mostrando os pecados. Somos ótimos para poder acusar, mas não somos tão bons assim para poder levantar a pessoa e caminhar com ela. O amor que Deus quer que nós tenhamos é o mesmo amor que Cristo teve por cada um de nós. Você ama realmente? Você é fiel? Você ama o seu próximo? E aí, por último, Heitor falou que Daniel foi fiel, mas também foi sábio. Quanta falta de sabedoria nós temos hoje. E nós achamos que somos super sábios. Não somos prudentes, tomamos decisões, às vezes, pelas nossas emoções, por aquilo que nós sentimos, ou melhor, né? Tomamos a decisão, depois vamos orar. Senhor, abençoa agora a decisão que eu tomei. Não é assim que fazemos na maioria das vezes? Não levamos as nossas questões diante do Senhor. Achamos que conseguimos, sozinhos, resolver tudo da nossa vida. Se achamos autossuficientes, não dependemos de Deus. Dizemos que dependemos dEle, mas na hora de tomar nossas decisões, tomamos por conta própria. Depois pede o pastor para orar, pede a igreja inteira para orar, para resolver uma posição que você tomou sem consultar ao Senhor. Heitor falou que Daniel foi sábio. Em tudo, ele procurava o Senhor. Saiu a lei que não podia mais orar, só podia pedir tudo ao rei, e Daniel continuou do mesmo jeito fiel a Deus, orando, como ele fazia todos os dias. Às vezes passamos por apertos na vida e mudamos de comportamento, de atitude. Isso não é bem assim não estou pecando não, estou dando um jeitinho aqui para resolver a situação. Não é jeitinho que resolve a situação. O que nós temos que fazer é ter temor ao Senhor. O provérbio vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema o Senhor. Busca o Senhor. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Faça menos para Deus, mas tenha um relacionamento íntimo de amor com Ele. O relacionamento com Deus é a base para todas as outras coisas. Daniel não foi fiel só a Deus porque ele conhecia a lei, mas porque ele amava a Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele poderia ter se revoltado, foi levado em cativeiro. Não. Lá no cativeiro, ele honrou o Deus que ele servia. Você tem honrado a Deus em todos os lugares? Tem honrado a Deus no seu dia a dia? Tem honrado a Deus quando o mundo diz que tudo está liberado? E você fala, você é o careta nada, vou fazer igual todo mundo. Honre a Deus. Siga os princípios de Deus para a sua vida. Há princípios na palavra de Deus. Aí vai dizer assim, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Aí eu fiz porque eu não sabia. Existem princípios na Bíblia que vão direcionar toda a nossa vida. Se você não sabe ainda, é porque você não está lendo a palavra. Não dá para ter conhecimento de Deus, ser fiel a Deus, ter intimidade com Deus, se eu não tenho conhecimento de Deus da palavra. É na palavra que nós vamos crescer, é na palavra que nós vamos aprender a amar mais a Deus, é através da palavra que o nosso comportamento vai ser transformado e mudado. Permita Deus agir através de você na sua vida. O Espírito Santo de Deus está em nós, habita em nós, nos convence do pecado. Quantas vezes Ele tem falado aos nossos corações, nós continuamos do mesmo jeito. Já estamos assim, amigos do pecado.
Ah, é sempre a mesma coisa. Eu oro, peço perdão a Deus, Deus me perdoa, eu vou lá, faço de novo. Aí eu oro, peço perdão a Deus, e de novo, e de novo, e de novo. Que vida é essa de santidade que estamos buscando, que permanecemos no pecado? E achamos que está tudo bem. Estou salva, aceitei a Jesus, vou para o céu. Cadê minha vida com Deus? Cadê a minha intimidade com Ele? Quanto mais próximo eu estiver de Deus, quanto mais intimidade eu tiver com Deus, mais afastado eu vou estar do pecado. E Daniel mostrou isso no seu comportamento. Mesmo estando longe de tudo e de todos, ele foi fiel a Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia quem era Deus. Você sabe quem é Deus? E não é só um saber igual de uma criança de 3 e 4 anos, não. Ah, Deus é o Criador de todas as coisas, só isso que eu sei de Deus. Não. Você tem intimidade, você tem experiências com Deus. Deus nos proporciona experiência com Ele todos os dias, em todos os momentos. Tem gente que diz, mas Deus não fala comigo. Tem uma coisa errada. Deus fala todos os dias, em todos os momentos. Às vezes, nós não estamos com o coração acessível para ouvir o que Deus tem a nos falar. Tem gente esperando Deus abrir uma vermelha para tomar uma decisão. Não vai abrir, não, irmão. Ah, se Deus responder igual respondeu, como ele no meio da sarça, foi Deus que falou. Não vai responder assim, não, irmão. Foi a experiência de Moisés. Tenha suas próprias experiências com Deus. Não viva a sua vida baseada nas experiências de outras pessoas. As experiências de outras pessoas te ajudam a crescer, ajudam a fortalecer a sua fé, mas tenha as suas próprias experiências com Deus. E aí, assim como Daniel, você vai para dizer, quando ele estava na cova dos leões, ó, rei, se Deus me salvar, amém. E se eu tiver que morrer aqui, amém também. Porque é tudo por Ele, para Ele e para a glória dEle. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Converse com o Senhor. Você pode enganar todo mundo, você pode ser a boa aparência para todas as pessoas, mas Deus sabe quem você é. Se tem alguém que não se engana conosco, é o nosso Deus. Ele nos formou, Ele nos conhece e Ele sabe quem nós somos. Coloca agora para o Senhor quem você é. Senhor, eu estou tentando acertar anos, mas eu sempre dou desculpa para alguma coisa que eu faço. Eu sempre digo que vou fazer uma coisa e faço outra. Às vezes estou apoiado na minha própria força. E na nossa força a gente não consegue nada, mas é na força do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nós conseguimos passar pelas adversidades, sendo fiéis a Deus em todos os momentos. Talvez sua vida de intimidade com Deus também não esteja tão boa assim. Leio a Bíblia quando dá, oro quando dá, falo com Deus quando dá, faço minha devocional quando dá. Precisamos ter constância na nossa vida com Deus. Vida com Deus é diária, é dia após dia. Eu tenho alguns relacionamentos de mais de 10 anos de amizade, que foi construído no decorrer do tempo. E nós não queremos ter esse mesmo tempo de ter relacionamento com Deus. Queremos um Deus que seja o Papai Noel, ou a fada que vai instalar o dedo, dá tudo que a gente quer. Mais do que Deus possa te dar, a melhor coisa que você pode ter é um relacionamento íntimo de amor para com Deus. E aí a Bíblia vai dizer que todas as outras coisas Deus vai acrescentar, se for para a glória dEle, por Ele e para Ele. Converse com o Senhor. Diga, Senhor, eu sou fulano de tal. Eu vivo assim, assim, assim. O Senhor sabe melhor do que eu. Mas hoje eu quero andar por um novo caminho. Eu quero ser um Daniel por onde eu passar. Eu quero ser um homem fiel a Ti acima de todas as coisas. Eu quero poder dizer não, assim como Daniel disse não para aquelas iguarias. Eu quero poder dizer não para o pecado. Dizer não para as ambições. E dizer sempre sim para o Senhor. Pai, nós Te louvamos. Porque a Tua palavra tem o poder de transformar as nossas vidas. E nos ensina a cada dia, ó Pai, como nós devemos viver. Te louvamos, ó Pai, porque reconhecemos a Tua grandeza sobre nós, a Sua soberania sobre as nossas vidas.
Sabemos, ó Pai, que tudo aquilo que nós temos e somos é do Senhor e é para o Senhor. Ó Pai, toma nossas vidas em Tuas mãos. Nos ajude, ó Pai, a sermos como Daniel. Nos ajude a sermos servos fiéis a Ti. Servos que amem a Ti acima de todas as coisas. Nos ajude, Pai, a priorizar o nosso relacionamento contigo. Que a parte mais importante do nosso dia seja estar na Tua presença. Ser transformado por Ti através do dia a dia, da caminhada com o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a escolher a Ti em primeiro lugar. Nos ajude, ó Pai, a fazermos escolhas que sejam baseadas segundo o Teu coração, não só pela nossa vontade. Nos ajude, ó Pai, a sermos testemunhas do Senhor, assim como Daniel foi para aquele copeiro. Que possamos ser testemunhas do Senhor para os nossos vizinhos, para lá na faculdade, lá no trabalho, no metrô, seja onde passarmos, as pessoas possam ver em nós um referencial que é do Senhor para abençoar esta terra. Ó Pai, trabalhe em nossas vidas, nos dê visão do Teu reino, que não possamos, ó Pai, ficar com a salvação só para nós, mas poder compartilhar o Seu amor com todas as outras pessoas. Nos ajude, ó Pai, a sermos bons mordomos do Senhor, reconhecer que tudo aquilo que nós temos é do Senhor, e vamos cuidar, ó Pai, para que o Seu nome seja glorificado através dessas coisas, mas que elas não sejam a primeira coisa em nosso viver, mas que seja o Teu amor por nós, que nos mova a andar e viver para Ti. Que possamos, ó Pai, amar o Senhor acima de todas as coisas. E assim, Pai, produzir frutos que alegrem o Teu coração. Esteja, Pai, abençoando a Tua igreja, dando visão do reino, dando sabedoria que vem do alto céu, para que possamos viver e ser uma igreja que honre a Ti, que ame a Ti acima de todas as coisas. Uma igreja que se posicione neste mundo, ó Pai, que lute contra o pecado, mas que seja totalmente apaixonada pelo Senhor. Cuida de nós e nos dê a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém.